Poco X3 Pro não é o rei do custo-benefício? Mas e o Redmi Note 11? Aonde que fica essa história? Será que vale a pena gastar R$ 2.000 mais ou menos para ter esse celular? Ou a gente pode gastar uns 1.500 e ter o Note 11? Salve consumidores! Hoje nós vamos comparar dois campeões de custo-benefício. O primeiro é esse aqui, o Poco X3 Pro. E o outro é esse aqui, é o Redmi Note 11. Então vamos lá começar a analisar esses dois. Mas antes, já que eu vou te ajudar a escolher entre os dois, você pode me ajudar a te ajudar. Como? Se inscreva no canal, meu querido consumidor, deixe o seu like, comenta aí, que ajuda bastante a gente, valeu? Então bora lá começar a comparar esses dois chineses aqui. Se você quiser ver qualquer um desses celulares em detalhes, um vídeo mais longo falando só sobre o Poco ou só sobre o Redmi Note 11, eu vou deixar aqui no card para vocês, porque a gente fez vídeo dos dois, tá? E também não se esqueça que links para comprar esses dois com segurança estão aqui na nossa descrição. Vamos lá, a primeira coisa que chama mais atenção aqui, falando de design. O Poco X3 Pro é aquele celular que vem com essa câmera aqui no meio, né? Meio diferentão. Tem gente que acha isso bonito, tem gente que não acha isso muito legal. Já o Redmi Note 11 tem aquele design clássico, que a câmera está aqui nesse canto superior esquerdo da parte traseira do celular. Falando em acabamento, eles são bem parecidos. As laterais deles são em alumínio. E a traseira dos dois, plástico. Falando de proteções, o Poco X3 Pro tem um Gorilla Glass 6 aqui na tela dele. E o Redmi Note 11, Gorilla Glass 3. Significa que ele tem o dobro de proteção? Não, não é isso, consumidores. É que o Poco X3 Pro tem uma versão mais aprimorada do Gorilla Glass, mas não é o dobro de proteção. Então nada de usar os celulares sem capinha, tá? Eles estão aqui sem capinha só porque a gente está gravando o vídeo. Acabou o vídeo aqui, capinha. E os dois estão com películas, beleza? Porque o Gorilla Glass não é Gorilla Milagre Glass, você já sabe disso, né? Outra coisa interessante que a gente observa é, os dois têm som estéreo, só que no caso do Redmi Note 11, ele tem duas saídas bem definidas aqui, né? Com os buraquinhos aqui em cima e embaixo. Já o Poco X3 Pro tem a saída de baixo, mas a saída de cima é menorzinha, né? Ela é misturada com essa caixinha de som que vai no seu ouvido aqui. Inclusive a gente já mencionou que isso acaba causando um problema de privacidade, porque quando você está escutando alguma coisa aqui, o áudio costuma vazar. No Note 11 isso é melhor definido, eu achei mais interessante. Mas não tem muitas diferenças, porque ó, os dois têm saída para fone e headset, que você não precisa ter adaptador. Os dois têm infravermelho, para você que gosta de controlar os seus aparelhos aí que recebem sinais de controle infravermelho. E os dois têm USB-C. A gente vai falar depois de carregamento, de bateria. Um detalhe que chama muita atenção quando coloca os dois na mão é que o Note 11 ele é bem mais leve. Aqui são 179 gramas e aqui são mais de 200 gramas no Poco X3 Pro. Isso se deve não só ao tipo de celular, mas a tela do Note 11 ela é menor, né? E a tela do Poco é um pouco maior. Isso também contribui para o peso dele ser maior. Mas vamos lá, aproveitar o gancho e falar das telas, né? Na tela do Note 11, que é um dos quesitos que chama muita atenção nele, nós temos uma tela Full HD e uns quebradinhos, com suporte a 90 Hz. E aqui, ó, AMOLED. E a gente adora AMOLED. Por quê? As cores são mais vivas, tem mais brilho, né? O celular fica mais fácil de enxergar as coisas quando você está em ambientes externos e tudo mais. Mas e a tela do Poco? Ela não fica para trás não é uma tela ruim, só que é IPS, né? Então o IPS tem menos brilho. Mas a tela do Poco, ela tem algumas vantagens em relação ao do Note 11 falando de funções. Para começar, aqui os suportes são a 120 Hz. Isso significa 30 FPS a mais que são capazes de ser exibidos nessa tela. Só que eu já vou te adiantar uma coisa, tá? Para você não ficar iludido. São raríssimos os jogos que suportam 120 Hz.
Tá? Então você compra ele achando que vai rodar o jogo a 120 Hz, cara, são poucos. É um Skyforce da vida ou outro. Para você ter uma noção, o Wild Rifts, o LoL Wild Rifts, que é o jogo que a gente gosta muito, para você jogar ele a 120 Hz tem que fazer uma série de gambiarras e tudo mais. Enfim, o 120 Hz da tela do Poco é para você ter um conforto visual, para a tela ficar mais fluida. Não vai pensando que você vai rodar tudo a 120, porque não é assim que funciona. Mas a tela do Poco tem HDR10, então ela acaba saindo na frente da tela do Note 11 em algumas tecnologias. Mas é mais ou menos o seguinte, mas se você é aquela pessoa que usa o celular em ambientes externos, né, sempre contra a luz, está sempre na rua, solão bravo, na roça, no campo, seja onde for, muito sol, a tela de AMOLED vai ser mais confortável para você, tá? Melhor do que a do Poco. Mas se você é daqueles que usa mais dentro de casa, no escritório, na escola, então pode ser a tela do Poco X3 Pro, não tem problema, não tem essa diferença absurda, tá? As duas telas são muito boas, eu vou dar o ponto para o Poco X3 Pro porque tem mais tecnologias. Mas consumidores, observem o seguinte, é uma questão de gosto. Tem gente que nem repara essa diferença, tá? Me conta aí, você prefere AMOLED ou IPS? Eu, por exemplo, gosto muito do AMOLED, mas eu não sou a favor de sacrificar desempenho para ter uma tela melhor, sem querer tendenciar para o lado do Poco. É claro que a gente vai falar de desempenho daqui a pouco. Ó, para constar aí na listinha, consumidores, os dois têm MIUI 13 instalada já chegou para o Poco X3 Pro e esse aqui, o Note 11, já vem de fábrica com a MIUI 13 instalada. O único porém é que o Poco X3 Pro já chegou o Android 12. E aqui no Redmi Note 11 ainda estamos no Android 11, mas certamente ele deve receber atualizações do Android 12. E aí, tá curtindo? O que você acha? Vamos dar uma respirada aqui antes de falar do desempenho. Aproveita, deixa o like. Se você esqueceu de deixar o like no início, dá o seu like agora. Se inscreva no canal e bora continuar esse comparativo. Vamos falar de hardware dos dois aqui. No Note 11 a gente tem o Snapdragon 680 com um Adreno 610. Esse chipset de 6 nanômetros, muito moderno, tá? E tem versões aqui de 4 e 6 GB de RAM. No Poco X3 Pro nós temos o poderoso Snapdragon 860 de 7 nanômetros e com ele tem versões de 6 e 8 GB de RAM, que é o caso dessa unidade aqui. Bem, existe sim uma grande diferença de hardware entre os dois. Eu não sei se eu mencionei, mas aqui no Poco X3 Pro a Adreno é a 640. O que acontece? Tem uma plataforma que chama AnTuTu, aquela que mede desempenho dos chipsets. E se você comparar esses dois chipsets, você vai perceber que o Snapdragon 860 é cerca de 60% melhor do que o Snapdragon 680 do Note 11, tá? Ele é bem mais potente. Significa que o chipset, processador e placa de vídeo aqui são ruins no Note 11? Não, elas não são ruins. As especificações não são ruins. Só que, se você é aquele cara que exige muito do celular, gosta de jogar, gosta de instalar muitos aplicativos, o Poco X3 Pro vai dar conta do recado, né? Vai ser mais difícil dele te deixar na mão. Não que o Note 11 não sirva para nada, não. Para as tarefas básicas tá tudo bem. Agora, se você forçar a barra e botar jogos mais pesados e tal, ele vai abrir o bico. Esse celular não é para isso, tá? Então tá aí uma grande diferença de hardware entre os dois. Aqui é bem mais potente, mas aqui não é que é ruim não, tá? É legal, só que não é com essa pegada um pouco mais gamer, um pouco mais desempenho. Outra coisa interessante é a capacidade de armazenamento aqui, tá? Aqui nós temos versões de 64 e 128. A gente está falando do Redmi Note 11 base, né? E aqui no Poco tem 128 e 256. Mas eu vou dar ponto para o Poco X3 Pro, não é só porque ele tem opção de mais armazenamento não. É porque o padrão de armazenamento, a interface aqui é aquela UFS 3.1 e aqui a 2.2. O que significa? Que os arquivos se movem mais rápido no Poco X3 Pro. Um exemplo disso é quando você está instalando algum aplicativo. No Poco X3 Pro ele vai instalar mais rápido, porque a leitura e a escrita aqui no disco dele, no disco, né? Que não é disco, é como se fosse um SSD, é bem mais rápida do que no Note 11. Bom, a gente está falando de diferenças de desempenho, né? Mas lembre-se o seguinte,
A diferença gritante aqui é na hora de rodar um aplicativo mais pesado na hora de jogar, porque nas tarefas do dia a dia a diferença é menos perceptível. Mas não se esqueça do que eu falei. Se você abusar, o Note 11 vai engasgar. Não tem jeito não, tá? Vai instalar muito aplicativo e vai jogar, é o Poco X3 Pro. Não tem como fugir. Vamos falar sobre as câmeras que equipam esses dois celulares. Geralmente, quando a gente fala do Poco X3 Pro, não sei se você já viu algum vídeo do Poco X3 Pro aí, ó, aproveita e assiste, vou deixar no card aqui para vocês alguns vídeos, que a gente fez vários, tá? Mas eu sempre falo o seguinte da câmera dele. Não é um celular focado em câmera, tá? A câmera dele tem alguns defeitos. Por exemplo, na hora de gravar vídeo, o foco é difícil de você se entender com foco. Para você extrair material de qualidade aqui, top mesmo, você que é mais ligado em fotografia, você tem que usar o modo Pro. Aí sim dá para tirar boas fotos e fazer bons vídeos. Mas no geral, igual os retratos, dá para tirar foto legal sim. E se a gente observar a câmera do Note 11, aí é que a gente fica mais aficionado ainda pela câmera do Pro. Por quê? A câmera do Pro grava em 4K, mesmo que só em 30 fps. Mas ela também grava em Full HD 60 fps e câmera lenta até 960 fps. Isso é muito interessante, né? Já a câmera do Note 11, apesar de ter o sensor principal de 50 megapixels versus o de 48 do Poco, ela não grava em 4K e ela não grava em 1080 60 fps. E a câmera lenta dele são pouquíssimas opções. Eu não estou dizendo que a câmera do Note 11 ela é ruim. Você pode acompanhar aí comigo e que os dois celulares vão fazer boas fotos e vídeos. Mas o ponto vai ser para o Poco X3 Pro, porque a câmera dele tem mais funções. Então se você está querendo gravar vídeos em 4K ou 1080, ou gosta de gravar vídeos em câmera lenta, o Poco X3 Pro tem mais a oferecer do que o Note 11. Vamos falar da bateria dos dois celulares, vamos lá. A bateria que equipa os dois aqui, isso aqui é quase um empate técnico, porque o Note 11 são 5.000 mAh, no Poco X3 Pro 5.160 mAh. Mas os dois têm 33 watts de fast charging. E a Xiaomi promete 100% da carga em 60 minutos para os dois. Aqui não tem segredo, né? A Xiaomi está virando referência em questão de bateria. Nada a reclamar, elas duram muito tempo e não vão te deixar na mão. E aí, consumidores, fecha a conta, passa a régua, vamos concluir essa história aqui. O Redmi Note 11 é um celular de entrada, né? É uma classe abaixo do Poco X3 Pro. E aqui é um celular para você que quer um aparelho atual, moderno, né? Uma tela AMOLED maravilhosa e não quer gastar muito. Para você ter uma ideia, esse celular aqui com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento custa menos de R$ 1.300. E AMOLED, caramba, cara, tá valendo muito a pena para você que quer um celular mais barato. Sabe aquele consumidor que fala assim, ah, eu não uso celular para nada, é só WhatsApp, Instagram, não sei o que, YouTube, eu não jogo, eu quero um celular básico? Achou! É esse aqui, e com essa tela maravilhosa você vai gostar demais desse celular. É um celular recente, tá vendendo muito, tá valendo muito a pena. Já o Poco X3 Pro é um intermediário, né, que tem um desempenho acima da média. É para você que vai além dessas tarefas do dia a dia, porque além de mexer nas suas redes sociais, YouTube, né, WhatsApp, você gosta de instalar muitos aplicativos, você gosta de jogar, eu gosto de jogar um joguinho aqui, um Free Firezinho aqui, um Call of Duty ali, aí você tem que vir para o Poco X3 Pro. E apesar de que ele está numa posição que é difícil achar celular melhor do que ele, tá? Ele tem alguns concorrentes como o M52, M62 ou S21 FE, que estão ali todos perto dos R$ 2.000. Mas para jogar, falando em custo-benefício, é difícil bater o Poco X3 Pro. E você já sabe, né, meu querido consumidor?
links para você comprar qualquer um dos dois com segurança, tá aqui na nossa descrição. E aí, ficou alguma dúvida? Tem muito para falar sobre eles, mas é só perguntar para a gente aqui nos comentários. E se você quiser bater um papo ou ver mais coisas do Tecnologia Incrível, você pode seguir a gente no Instagram também, @Tecnologia Incrível. Lá tem making off de gravação, tem ofertas, material muito interessante para você, meu querido consumidor. Então fica assim, ó, não esqueça do like e se inscrever no canal, hein? Valeu! Falou! Beleza?